As catástrofes também podem ser tecnológicas, podem ser causadas pela ação humana, puramente ou associadas com alguma causa natural. Como é o caso dos acidentes nucleares, a gente viu a questão de Fukushima, né, do tsunami, que impactou também usinas nucleares e gerou vazamentos e tal. Essas causas elas podem aparecer isoladamente ou associadas. E existem outras causas não menos importantes, né, como a construção de empreendimentos, projetos de desenvolvimento e criação de áreas protegidas, né, que muitas vezes também geram deslocamento de populações que habitam aquela área. E quantos são esses refugiados ambientais? Serão muitos, serão poucos? Na verdade, há uma série de relatórios que estimam, né? Há uma série de estimativas. Eu optei por escolher um relatório que é relativamente recente. Inicialmente, de logo eu já posso afirmar que a categoria de refugiados ambientais, internamente, ela tem um número maior do que aqueles que se deslocam, né, das fronteiras do Estado. Então, nesse relatório, que foi o que eu escolhi para apresentar para vocês, existem vários outros. Na verdade, esse relatório ele foi produzido pela Cruz Vermelha, pela Federação Internacional da Cruz Vermelha, né, um relatório mundial de desastres, produzido em 2012. E ele considera uma série de outros dados produzidos por instituições que têm um trabalho consolidado na questão dos deslocamentos, que é o caso do Acnur, da Organização Internacional de Migrações, né, do Instituto de Monitoramento de Deslocamento Interno. Então, esse relatório, ele compila um pouco uma série de outros relatórios, né, e apresenta alguns números que eu considero interessantes. Então, o que é que o relatório, né, em linhas gerais, eles falam? Né, que são 70 milhões de pessoas, são migrantes forçadas, né, deslocados por conflitos, por uma série de causas. Né? No caso do relatório, eles procuraram fazer um apanhado geral sobre os deslocados internos, que a gente chama de IDPs. Né? Deslocados internos por desastres, considerando também, né, os projetos de desenvolvimento. E é muito interessante, eu escolhi esse relatório por um motivo específico, né? Quando eu iniciei o estudo sobre a questão dos deslocamentos forçados por causas ambientais, em 2005, eu li uma notícia da Universidade das Nações Unidas que estimava que em 2010 haveria 50 milhões de pessoas nessa situação. A estimativa foi genérica. E eu procurava, sempre quando eu via um relatório, ver se essa estimativa tinha sido pelo menos confirmada, né? Para ver se realmente a gente poderia dar credibilidade a essas estimativas. Porque como não há reconhecimento oficial da categoria, é difícil você obter dados com muita precisão, como é o caso dos refugiados, que há como contabilizar. No caso dos refugiados ambientais, como não há nenhuma instituição que se ocupe ou que cuide dessa categoria, né, dessa nova categoria, então é difícil ter um dado oficial muito preciso. E é interessante ver que em 2010, né, apesar de ser considerado apenas o número de deslocados internos, a estimativa até se superou. Né? E a estimativa se supera também considerando que o número de refugiados ambientais, de pessoas deslocadas por fatores ambientais, ela supera o número de refugiados convencionais. Então, eu acho que isso por si só já é um motivo de grande preocupação para a comunidade internacional. Tá? E principalmente porque essas catástrofes ambientais, os desastres ambientais, eles são fatores também que geram conflitos. A Liliana falou que essas causas podem vir associadas, por exemplo, um conflito associado com a causa ambiental, mas o contrário também pode acontecer. Tá? E isso também tem que ser levado em consideração. Deixa eu passar. Então, existem inúmeras dimensões e impactos, né, dos eventos ambientais, né, extremos, sejam eles repentinos ou graduais. Os impactos são os mais diversos. Como eu já falei, é um fenômeno multicausal que é gerado por um gatilho ambiental, o que não significa dizer que não possa estar associado com outras causas políticas, econômicas, né, desafios legais, como a Liliana já colocou também. Então, eu gostaria de pontuar para vocês alguns desafios que eu acho que a gente tem que superar, né, no caso da gente pensar numa solução global, por exemplo. São desafios para o meio ambiente, porque com as catástrofes e os desastres ambientais a gente enfrenta
a perda de biodiversidade, a perda de recursos naturais, tá? De qualidade de vida, né? Nos países de origem, enfrenta os impactos ambientais também nos países de destino, no deslocamento de pessoas com outras culturas e outros modos de vida, tem que ser levado em consideração também, e uma série de questões associadas à questão ambiental, porque a questão ambiental está diretamente associada, por exemplo, à questão econômica, né, aos modos de vida. A gente pode relacionar também outras questões, uma questão cultural, né, para comunidades indígenas, comunidades tribais, povos tradicionais, a terra não é apenas um elemento cultural, é um elemento econômico, é um elemento ambiental. Então tem uma série de fatores que envolvem a questão ambiental. Eu posso relacionar também os impactos para a paz e a segurança internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Assembleia Geral, ele vem se posicionando, por exemplo, em relação ao caso das mudanças climáticas, considerando que a mudança climática hoje, ela não é apenas um fator que agrava, né, e é um fator que agravaria e proporcionaria o conflito. As Nações Unidas hoje já consideram que a mudança climática ela não é só um fator que agrava, ela é um fator que produz o próprio conflito, é uma causa independente, geradora de conflito. Então isso tem que ser considerado também no relacionamento entre Estados. Então eu evito muito falar do impacto só nas populações. Eu acho que a relação dos Estados ela é muito importante para a cooperação e para a solidariedade, que são pontos fundamentais da solução desse problema. Então a gente tem que pensar do lado das populações e do lado do relacionamento entre Estados. Eu vou falar um pouco das propostas, mas a seguir vocês vão compreender o porquê é tão importante essa governança na questão também. A questão econômica é a questão bem visível, né? São as perdas materiais, tá? Os impactos sobre as atividades econômicas, que em geral são bastante sérios e que forçam realmente o deslocamento no interior do território dos países, e quando realmente o território se torna improdutivo, há uma dificuldade dos modos de vida, as comunidades são impelidas realmente a buscar outros territórios. No entanto, como a gente sabe, as populações mais impactadas, né, as mais vulneráveis, elas se deslocam dentro do próprio território. Isso gera também uma série de conflitos dentro do próprio território daquelas comunidades que não conseguem sair para outros países. Problemas políticos, como eu já tinha falado, conflitos internos, ou pela escassez de recursos ambientais, ou mesmo pela abundância de recursos naturais, que também geram disputas. Perda do território do Estado, que pode acontecer em situações extremas. A Liliana falou dos pequenos estados insulares, que são os grandes candidatos a perderem o seu elemento fundamental do Estado, que é o seu território, e não só um elemento essencial do Estado, mas a sua raiz cultural, que muitas comunidades são ligadas àquela terra e a seus modos de vida estão naquela base territorial. Então é algo que é muito, muito importante a gente considerar. E isso vem ligado diretamente aos impactos sociais e culturais dos deslocamentos forçados, porque há uma ameaça, né, de fato e já constatada à sociodiversidade, uma série de comunidades ameaçadas, seja pelo aumento do nível do mar, seja pelo descongelamento das calotas polares também no Ártico. Tá? E isso também gera uma perda de identidade cultural, a quebra da unidade familiar, tá? E da comunidade, daquela identidade grupal, né? Daquela identidade daquele grupo enquanto comunidade. E o problema jurídico, né? Que é o problema principal, e eu acho que é o motivo maior da gente estar aqui hoje, né? Aqui na Unisantos, que é a questão da necessidade de um status jurídico específico, né? A gente tem algumas soluções propostas, né? Enquanto não esse novo instrumento global ele não é reconhecido na ordem internacional, a gente tem que lidar com esse período que eu considero de transição, né? Até uma nova ordem jurídica, até um novo instrumento global que reconheça a categoria do refugiado ambiental como uma categoria específica, tá? E compreender esse processo como um processo mais amplo, tá? De grave generalizado de violação dos direitos humanos, seja no país de origem, quando acontece um grande evento ambiental, seja durante o processo de deslocamento, como a Liliana falou, que dá ensejo também à formação de movimentos migratórios mistos, né? Onde várias causas se encontram, né, associadas.
E como esse debate sobre o refugiado ambiental como uma nova categoria chega ao Brasil, né? Eu acho que tem vários colegas aqui presentes que são interessados e já vieram comentar sobre a situação dos haitianos, né? Então, a questão haitiana é uma questão que coloca o Brasil nesse cenário. Né, nesse cenário da discussão e da importância da discussão da criação de uma nova categoria de pessoas na ordem internacional, que seriam os refugiados ambientais. A Liliana falou já do contexto político, social do Haiti, que é um contexto de bastante convulsão social, mesmo antes do terremoto. No entanto, se a gente observa, né, historicamente os movimentos migratórios, né, no Haiti, a gente observa a mudança da rota. Né? Aqui no Brasil não havia um fluxo significativo, nenhuma comunidade significativa antes do terremoto de 2010. O terremoto de 2010, na minha opinião, foi o gatilho, né, que impulsionou uma mudança de rota e a busca do Brasil, talvez pelo motivo do Brasil ter uma relação com o Haiti, né, das forças de paz que lá estão. Então, há essa mudança de rota do sul para o norte, que vem agora do sul para o sul. Tá? Então, os haitianos vêm para o Brasil, né, um fluxo significativo, e a gente tem que considerar que o fluxo, né, a comunidade haitiana que já se encontra no Brasil, que já possui o visto, a residência permanente no Brasil, já supera significativamente o número de refugiados convencionais. Então, é um motivo também de grande preocupação para as autoridades brasileiras. Então, há uma situação aí excepcional, que é reconhecida pelas autoridades que tratam com a questão migratória brasileira, né? Inicialmente o CONARE, porque os haitianos não foram considerados como refugiados, porque não se enquadram na Convenção de 51, e os processos caminharam até o CENIG, que é o Conselho Nacional de Imigração, que é criado no âmbito do Ministério do Trabalho. Tá? E dentro do CENIG, né, existem resoluções que tratam de questões excepcionais, né, que não estão contempladas no nosso arcabouço legislativo. Os haitianos, eles foram considerados como uma situação excepcional a merecer proteção. E por quê? Como a Liliana já falou, em razão da crise humanitária que está instalada lá e que se agravou com o terremoto. Então, nesse sentido, é que o governo brasileiro entendeu que deveria se conceder vistos humanitários para os haitianos, né, para que eles possam se instalar no Brasil, que aqui possam permanecer e possam trabalhar também. Eles recebem uma permissão também para o trabalho. E essa migração haitiana para o Brasil, realmente ela muda um pouco o perfil que a gente tinha até então, né? Muda um pouco o perfil migratório e tal. Por quê? Em relação à quantidade, tá? Em relação a quantidade em relação ao tipo de migração, né, que é uma situação, foi reconhecida como excepcional, né, e seria considerado o primeiro caso mesmo no Brasil da categoria refugiado ambiental que a gente está aqui debatendo hoje. Então, o visto humanitário para os haitianos, né, ele dá o direito à residência permanente e o direito ao trabalho, né, que é algo realmente uma proteção significativa, né, foi realmente a solução que foi encontrada pelo governo brasileiro para acolher de uma forma adequada essas pessoas que não tinham alternativa nos seus locais de origem. No entanto, é preciso enfrentar algumas dificuldades estruturais. Né? Os haitianos têm entrado, por exemplo, pela região amazônica, em municípios que já não têm uma grande estrutura, e o governo brasileiro tem se mobilizado para tentar conter ou acelerar, né, a concessão dos vistos humanitários. Mas é um problema que permanece, porque o visto humanitário ele é uma solução que foi aplicada para os haitianos e reconhecidamente não será aplicada em situações semelhantes, né? O governo já deixa claro que essa situação não gera precedentes. Isso está, né, consagrado em resolução. Essa é uma situação reconhecida para os haitianos que chegaram no Brasil. Hoje realmente houve uma flexibilização. Não há mais limitação de vistos, foram criadas inicialmente cotas e hoje não há mais cotas, né? E não há também a obrigatoriedade da obtenção do visto no Haiti.
tá? Mas ainda é uma situação que deixa esse vácuo legal, porque é uma situação excepcional com uma solução excepcional, que não resolve, na verdade, o problema global, né? Que aflige várias localidades, vários continentes no mundo, que é a questão dos deslocamentos forçados por questões ambientais.